Olá pessoal, tudo bem? Vamos à aula 3 em geometria plana, agora falando de ângulos. Então se ligue. Uma região, é bom você diferenciar a região convexa de região côncava, tá certo? Então, olha só, uma região convexa, quando é que ela acontece? Quando é que você tem um polígono convexo, por exemplo, que você vê muito, você lê muitas questões assim, um polígono convexo tal, etc. Olha só, imagina você ter uma região, você coloca dois pontos distintos em qualquer lugar dessa região. E em seguida você liga esses dois pontos formando um segmento de reta. Esse segmento de reta, se ele estiver sempre contido, olha só, contido na região, então ela é convexa. Então AB está contido em alfa. CD está contido em beta. Marcou dois pontos em qualquer lugar da figura, da região, ligou os dois pontos e o segmento ficou contido nesta região, então a região é convexa. Deixa-me corrigir uma coisinha aqui, que eu coloquei alfa. Na realidade, ali estamos com o plano beta. Certo? Já fiz as figuras para a gente adiantar, para a aula não ficar longa, hein? Vai ser bem rapidinha. Venha comigo. Aqui a diferença, olha. Uma região côncava, tá vendo? Eu marquei dois pontos em algum lugar dessa região côncava, desse plano alfa, essa região alfa, e liguei esses dois pontos. O segmento AB não está contido em alfa justamente por causa desta pequena parte aqui, tá vendo? Por isso, então, AB não está contido na região alfa, por isso a região é chamada de côncava. Então, Tony, mas eu posso colocar dois pontos aqui e estarem contidos? O segmento vai estar contido, é verdade. Porém, o que eu falei foi o seguinte, se existe algum lugar na região em que você liga os dois pontos e a região e o segmento de reta formado não fique contido, totalmente contido, região côncava. A mais frequente nas provas de vestibulares e nas suas provas de escola também é a região convexa, tá certo? Então aqui também CD, tá vendo? Ó, liguei CD nesse lugar. Tem uma parte de CD que não está contida. Tá vendo aqui? Então vou dizer que CD, que beta é uma região côncava. Tá certo? Mais importante, convexa. Convexa aparece com muita frequência. Ângulo, vamos lá. Ângulo. Quando você reúne duas semirretas, tá certo? Quando você reúne duas semirretas de mesma origem, e se elas não são colineares, aí você forma um ângulo. O ângulo é formado por quem? Por OA, partindo de O, com OB, tá certo? Então, OA, OB, aí tem o ângulo AOB. A região interna do ângulo é essa aqui, a região externa é essa aqui fora, tá? Normalmente se utiliza a região interna, ou então se prolongar o ângulo, vai trabalhar com o ângulo externo, que a gente vai falar sobre isso depois, lá em triângulos, tá? Vamos lá então, ângulo AOB, ângulo AOB. Bom, ângulos opostos pelo vértice, OPV. O ângulo AOB é congruente, olha o símbolo com três tracinhos, congruente ao ângulo COD. Então, você tem AOB congruente a COD. Por exemplo, se esse ângulo vale 40 graus, o oposto a ele pelo vértice é também 40 graus. Tá certo? Então, ângulos opostos pelo vértice. Deixa eu tirar esse númerozinho aqui, porque eu coloquei só para exemplificar. Tá certo? Então, são semirretas opostas, né? Semirretas opostas, OD e OB, semirreta OA e semirreta OC. Temos aqui os ângulos opostos pelo vértice. Aparece muito nas questões. Se ligue, eles têm a mesma medida. São congruentes. Aqui eu faço nessa videoaula uma seleção das partes mais importantes do tópico ângulo, tá? Então, bissetriz, muito usado também. Você tem o ângulo AOB, traçou a semirreta OC, tá certo? OC vai ser a bissetriz de AOB, porque OC está dividindo o ângulo AOB em duas partes iguais, formando o ângulo AOC, que é congruente ao ângulo BOC. Então, AOC congruente a BOC.
Bissetriz, digamos assim, divide o ângulo ao meio, ou seja, divide em duas partes iguais. Suponha que esse ângulo todo vale aí 100 graus. O que vai acontecer? Quando você traça a bissetriz, você vai ter 50 para cada. Entendeu o que eu quis dizer? Que ótimo. Então vamos lá, continuando. Partindo para outro tópico aqui. Ângulo reto. O ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Cuidado, é importante ter esse símbolo para garantir 90 graus. Ou então o texto tem que indicar. Então o ângulo AOB é um ângulo reto. Já vi gente pegar a questão, preste atenção aqui, ó, de prova, e encontra um triângulo desse e diz, é um triângulo retângulo. Como você pode garantir que é retângulo? Ah, mas professor, aqui está aparecendo que é um ângulo de 90 graus. Está aparecendo, cuidado. Outros veem situação assim e dizem, aqui, ó, por conta própria vai lá e coloca 90 graus. Você não pode fazer isso. A questão tem que te informar que existe ali um ângulo reto. Então, cuidado. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus, mas tem que ser informado, tá? Quer seja pelo texto, quer seja pela imagem, mostrando, cadê vem a ninja? Mostrando aqui um ângulo de 90 graus. Ângulo agudo é um ângulo menor que 90 graus. O ângulo AOB, você está vendo aqui claramente que ele é um ângulo menor que 90. É um ângulo agudo. Coloquei aqui obtuso, porque será? Vamos apagar esse aqui, deve ter sido pelo de baixo. Deixa eu ver o de baixo. Ali, obtuso, escrevi obtuso também, né? Vamos apagar aqui, ângulo e corrigir, ângulo, aqui faz ao vivo. Ângulo é agudo. Ângulo agudo. Prontinho, um ângulo menor que 90 graus, tá certo? AOB ele é maior que 0 e menor que 90. Ângulo obtuso é um ângulo maior que 90, tá vendo? Ele é maior que 90 e menor que 180, tá? Então, um ângulo obtuso. Então, às vezes você pensa assim, o triângulo é obtusângulo, porque ele tem lá o ângulo obtuso. O triângulo é acutângulo, porque ele vai ter o ângulo agudo. O triângulo é retângulo, porque ele vai ter o ângulo reto. Ah, Tony, faz sentido. Pois é. Vamos lá, então. Aqui o ângulo raso, você tem duas semirretas opostas, tá? O ângulo raso, um ângulo de 180 graus. E aqui embaixo o ângulo nulo, onde as semirretas são coincidentes. Semirreta OA com OB são coincidentes. É um ângulo de 0 grau. Um ângulo de 0 grau. Então, AOB, aí mede 0 grau, tá certo? 180 graus, ângulo raso. E aqui, um ângulo nulo, tá? 0 grau. Bom, o que mais? Vamos lá. Ângulos complementares. Atenção, apenas dois, hein? Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é 90 graus. Tem aqui, olha, claramente, os ângulos X e Y são ângulos complementares. Perceba que eles também são ângulos consecutivos, tá vendo? Eu terminei um ângulo, veio um outro ângulo. E também eu chamo de adjacentes, tá? Então, X e Y somam 90 graus. São ângulos complementares. Beleza? Tranquilo? Esses termos a gente vai utilizando adjacentes, consecutivos, vamos utilizando nas questões ao decorrer do nosso curso. Você vai acostumar. Então, grava por enquanto aqui, olha, ângulos complementares, tá? Ângulos complementares. A soma entre eles é de 90 graus. Esses dois ângulos. Dois ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas é 180. Então está aqui claramente, olha, um ângulo raso, um ângulo inteiro é um ângulo raso, 180. X mais Y vai dar 180, eles são ângulos suplementares. Complementares, a soma dos dois dá 90. Suplementares, a soma dos dois dá 180. São os principais aí. Relação entre medidas de ângulos. 1 grau tem 60 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Aí, quando você precisar fazer a conversão nas questões, no decorrer dos exercícios, a gente vai ver isso aí, tá bom? Beleza, galera? Então, vamos lá. Você quer fazer um curso comigo? Me procure no Insta. Responda ao questionário, na minha bio, e entrarei em contato com você. Por exemplo, um curso Enem. Eu trabalho com as habilidades mais recorrentes. A habilidade, você passeia, você transita por diversos assuntos. E cada vez que eu vou visitar um assunto, eu faço uma retomada da teoria necessária para fazer a questão. Isso é bom porque você já conhece o assunto, já tem uma noção dele
e a gente faz a retomada, você fica mais tranquilo para fazer a questão, mais seguro. Você quer fazer um curso de medicina também, tem uma turma separada, são turmas específicas, tá? Turma para FUVEST e Unicamp. Te aguardo, inscreva-se.